Não podemos entregar para os homens. Queridos, é o último dos vídeos de lógica, parte matemática. Eu analisei bem, não tem por que a gente ver isso pro Enem, nunca caiu, nem tem a possibilidade. O máximo que pode cair disso é o silogismo, tá? Mas o Mauro Cabeção ficou de gravar um vídeo para dar uma força para vocês aí. Tô aqui tomando um chimarrãozinho, hoje é domingo, apesar da camiseta ser do primeiro vídeo. Eu tô gravando no mesmo dia que eu gravei o segundo, que eu tô com a camisa dele, mas aí, né, quis dar uma disfarçada. Então é o seguinte, acompanha aí o terceiro vídeo, tá, da lógica. Agora nós vamos falar de silogismo. Esse aí é um pouquinho mais complicado, eu te peço bastante atenção, o vídeo ficou um pouco menor, tá? Mas então é isso. Muito louco, bicho. Bem, vamos dar sequência então aqui, pessoal, ao nosso estudo sobre lógica. Nós já estamos no terceiro vídeo. E aí, vamos falar de silogismo. O silogismo. Aristóteles elaborou uma teoria do raciocínio como inferência. Inferir, lembrem-se, inferir é tirar uma proposição como conclusão de uma outra ou de várias outras proposições que a antecedem e são sua explicação ou causa. Por exemplo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, Sócrates é mortal, por exemplo. Tá? Muito bem. O raciocínio é uma operação do pensamento realizada por meio de juízos e enunciada linguística e logicamente pelas proposições encadeadas, formando um silogismo. Raciocínio e silogismo são operações mediatas de conhecimento, pois a inferência significa que só conhecemos alguma coisa, conclusão, por meio ou pela mediação de outras coisas. A teoria aristotélica do silogismo é o coração da lógica, pois é a teoria das demonstrações ou das provas, da qual depende o pensamento científico e filosófico. O silogismo possui três características principais. Primeiro, é imediato, exige um percurso de pensamento e de linguagem para que se possa chegar a uma conclusão. Então, precisa de um percurso para que se chegue a uma conclusão. É dedutivo, é um movimento de pensamento e de linguagem que parte de certas afirmações verdadeiras para chegar a outras também verdadeiras, e que dependem necessariamente das primeiras. Terceiro, é necessário, porque é dedutivo, as consequências a que se chega na conclusão resultam necessariamente da verdade do ponto de partida. Por isso, Aristóteles considera o silogismo, que parte de proposições apodídicas, superior ao que parte de proposições hipotéticas ou possíveis, designando-o com o nome de ostensivo, pois ostenta ou mostra claramente a relação necessária e verdadeira entre o ponto de partida e a conclusão. O exemplo mais famoso do silogismo ostensivo é aquele que nós acabamos de citar. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. As características do silogismo, as três características do silogismo, que ele é imediato, que ele é dedutivo e que ele é necessário, se caracterizam justamente pelo processo lógico. Imediato exige, né, a ideia de um percurso de pensamento e de linguagem, porque é interessante que o pensamento consiga ser transmitido para a linguagem de uma forma satisfatória. Dedutivo, porque nós estamos utilizando premissas e nós vamos fazer uma dedução para atingir a conclusão. Tá? E necessário, porque tem que ter, é uma regra, por exemplo, se todos os homens são mortais e Sócrates é homem, nós vamos deduzir que Sócrates é mortal, mas se todos os homens são mortais, é regra que Sócrates, sendo homem, tem que ser mortal. Então essas características principais do silogismo são bastante simples, mas são necessárias, são regra. Um silogismo é constituído por três proposições. A primeira é chamada de premissa maior, a segunda de premissa menor, a terceira de conclusão, inferida das premissas pela mediação de um termo chamado termo médio. As premissas possuem termos chamados extremos,
e a função do termo médio é ligar os extremos. Essa ligação é a inferência ou a dedução, e sem ela não há raciocínio nem demonstração. Por isso, a arte do silogismo consiste em saber encontrar o termo médio que ligará os extremos e permitirá chegar à conclusão. O silogismo, para chegar a uma conclusão verdadeira, deve obedecer a um conjunto complexo de regras. Dessas regras, apresentaremos as mais importantes, tomando como referência o silogismo clássico que oferecemos acima. Então, premissa maior deve conter o termo extremo maior, no caso mortais, e o termo médio, no caso homens. A premissa menor deve conter o termo extremo menor, Sócrates, e o termo extremo médio, homem. A conclusão deve conter o maior e o menor, e jamais o termo médio. Então, o termo médio homens cai fora, e aí nós teremos Sócrates mortal. Eu já vou te explicar agora, num quadro específico, como é que funciona a análise do silogismo, como é que funciona aquele silogismo mais famoso, né, do Sócrates. Só que tu tem que saber que tem três partes, existem três partes importantes dentro do silogismo: a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Na premissa maior, nós temos o termo médio e o termo extremo maior. Na premissa menor, o termo extremo menor e o termo médio. E na conclusão, o termo médio cai fora e aí ficam o termo extremo menor e o termo extremo maior. Bem, eu vou analisar aqui com vocês calmamente o silogismo para que fique fácil de entender o que é premissa maior, o que é premissa menor, como nós estamos já lendo juntos ali no texto. Então, olha aqui, ó. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Premissa maior é a primeira frase ali, todos os homens são mortais. Premissa menor, Sócrates é homem. E a conclusão, logo Sócrates é mortal. Os termos médios estão aqui, ó. Homem. Homem é o termo médio porque ele faz a ligação na premissa maior e na premissa menor dos termos extremos. Mortais, no caso, é o termo extremo maior. E Sócrates é o termo extremo menor. Por que mortais é maior? Porque muitos são mortais. Por que Sócrates é menor? Porque são poucos chamados de Sócrates. Então, o termo extremo maior, mortais, engloba animais, engloba seres humanos, engloba tudo, né, que vive. E Sócrates é só aqueles indivíduos que são chamados de Sócrates. Então, nós temos na premissa maior o termo médio, homens, e o termo extremo maior, mortais. Na premissa menor, o termo extremo menor, Sócrates, e o termo médio, homens. E depois nós temos, na conclusão, o termo extremo menor e o termo extremo maior. Então, essa é a configuração do silogismo. No primeiro caso, premissa maior, termo médio com o termo extremo maior. Na premissa menor, termo extremo menor com o termo médio. E lá na conclusão, termo extremo menor e termo extremo maior. Percebam que o termo médio está fora da conclusão. O termo médio ele aparece nas duas premissas, mas ele não faz parte da conclusão. A ideia geral da dedução ou inferência silogística é: A é verdade de B, B é verdade de C, logo A é verdade de C. Percebam que nesse caso aqui, o termo médio é B, ele está na premissa maior, na premissa menor, e ele desaparece da conclusão logo abaixo. A inferência silogística também é feita com negativas. Nenhum anjo é mortal. A é verdade de B. Miguel é anjo. B é verdade de C. Logo, Miguel não é mortal, percebam. O termo extremo maior é mortal. O termo extremo menor é Miguel. E o termo médio é anjo. Na conclusão, Miguel aparece como não sendo mortal e o anjo não aparece porque o termo médio não está na conclusão, que é o terceiro parágrafo ali. Nesse caso aqui, nós temos uma premissa maior negativa, uma premissa
menor afirmativa, logo nós vamos ter, né, uma conclusão negativa. Por exemplo, nenhum anjo é mortal, Miguel é anjo. Se nenhum anjo é mortal e Miguel é anjo, Miguel não é mortal. Percebam, o termo médio é anjo. Percebam que o termo extremo maior é mortal, o termo extremo menor é Miguel. Na conclusão, Miguel não é mortal. O termo médio anjo caiu fora e como a premissa maior é negativa, a conclusão também é negativa. A proposição é uma predicação ou atribuição. As premissas fazem a atribuição afirmativa ou negativa do predicado ao sujeito, estabelecendo a inclusão ou exclusão do médio no maior, no caso, nenhum anjo é mortal, e a inclusão ou exclusão do menor no médio, Miguel é anjo. Graças a essa dupla inclusão ou exclusão, o menor estará incluído ou excluído do maior. Por ser um sistema de inclusões ou exclusões entre sujeitos e predicados, o silogismo é a declaração da inerência do predicado ao sujeito. Inerência afirmativa, quando o predicado está incluído no sujeito. Inerência negativa, quando o predicado está excluído do sujeito. A ciência é a investigação dessas inerências, por meio das quais se alcança a essência do objeto investigado. A inferência silogística deve obedecer a 8 regras, sem as quais a dedução não terá validade, não sendo possível dizer se a conclusão é verdadeira ou falsa. Vamos lá, então. Primeira das 8 regras. Um silogismo deve ter um termo maior, um termo menor e um médio, e somente 3 termos, sem mais ou menos. O termo médio deve aparecer nas 2 premissas e jamais aparecer na conclusão. Deve ser tomado em toda a sua extensão, isto é, como universal, pelo menos uma vez, pois, do contrário, não se poderá ligar o maior ao menor. Por exemplo, se eu disser os nordestinos são brasileiros e os paulistas são brasileiros, não poderei tirar conclusão alguma, pois o termo médio brasileiros foi tomado sempre em parte de sua extensão e nenhuma vez no todo de sua extensão. No caso, homens mortais, Sócrates é homem, ou seja, homens foi tomado na sua totalidade. Aqui no caso, brasileiros, não foi tomado na sua totalidade. Nenhum termo pode ser mais extenso na conclusão do que nas premissas, pois nesse caso, concluiremos mais do que seria permitido, e significa que uma das premissas sempre deverá ser universal, afirmativa ou negativa. A conclusão não pode conter o termo médio, já que a função deste se esgota na ligação entre o maior e o menor, ligação que é a conclusão. De 2 premissas negativas, nada pode ser concluído, pois o médio não terá ligado os extremos. De 2 premissas particulares, nada poderá ser concluído, pois o médio não terá sido tomado em sua extensão pelo menos uma vez e não poderá ligar o maior e o menor. 2 premissas afirmativas devem ter conclusão afirmativa, o que é evidente por si mesmo. E a conclusão sempre acompanha a parte mais fraca, isto é, se houver uma premissa negativa, a conclusão será negativa. Se houver uma premissa particular, a conclusão será particular. Se houver uma premissa particular negativa, a conclusão será particular negativa. As regras do silogismo são bastante simples, né? Deve-se seguir aí uma série de regras para que se obtenha uma conclusão verdadeira. Então, por exemplo, aquela questão de não ter o termo médio na conclusão, de que tem que ter uma premissa maior e uma premissa menor, e de que esses termos tem que ser, um tem que ser mais extenso e outro tem que ser menos extenso, para que haja possibilidade, né, de um generalizando e o outro sendo particular, que tu possa colocar o particular no geral. Senão, se tu pegar 2 termos menores como exemplo de que todos os brasileiros, os nordestinos são brasileiros e os paulistas são brasileiros, se tu colocar como premissa maior e premissa menor, tu não vai poder dizer na conclusão que paulista é nordestino ou que nordestino é paulista, porque o termo médio brasileiro é que seria o termo maior, tá? Essas regras dão origem às figuras e modos do silogismo.
As figuras são 4 e se referem à posição ocupada pelo termo médio nas premissas: sujeito na maior, sujeito na menor, sujeito em ambas, predicado na maior, predicado na menor, predicado em ambas. Os modos se referem aos tipos de proposições que constituem as premissas: universais afirmativas em ambas, universais negativas em ambas, particulares afirmativas em ambas, particulares negativas em ambas. Universal afirmativa na maior, particular afirmativa na menor, e etc. Existem 64 modos possíveis, mas desses, apenas 10 são considerados válidos. Combinando-se as 4 figuras e os 10 modos, têm-se as 19 formas válidas de silogismo. Tomemos um exemplo da chamada primeira figura e os modos que se pode apresentar. Na primeira figura, o termo médio é o sujeito na maior e predicado na menor. Então, primeiro modo, todas as proposições são universais afirmativas. Todos os homens são mortais, todos os atenienses são homens, todos os atenienses são mortais. Segundo modo, a maior é universal negativa e a menor é universal afirmativa. A conclusão é universal negativa. Nenhum astro é perecível, todas as estrelas são astros, nenhuma estrela é perecível. Terceiro modo, a maior é universal afirmativa e a menor é particular afirmativa. A conclusão é particular afirmativa. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Quarto modo, a maior é universal negativa, a menor é particular afirmativa, a conclusão é particular negativa. Nenhum tirano é amado, Dionísio é tirano, Dionísio não é amado. Aristóteles considera a primeira figura a mais própria para o silogismo científico, porque nela a inerência do predicado do sujeito é a mais perfeita. A ciência, segundo Aristóteles, encontra a essência das coisas, demonstrando a ligação necessária entre o indivíduo, a espécie e o gênero, isto é, a inclusão do indivíduo na espécie e desta no gênero. A primeira figura é a que melhor evidencia a inclusão ou a exclusão. Tá ok, gente? Eu sei que lógica é um assunto bastante difícil, que parece confuso, né? Mas nós temos aqui vários tipos, percebam, é impossível que a gente analise todos eles. São 64 modos e a gente analisou aqui os primeiros, os mais simples, né? O modo das proposições universais afirmativas, uma universal negativa, né? Com uma menor universal afirmativa, uma maior universal afirmativa e uma menor particular afirmativa, e uma maior universal negativa e uma menor particular afirmativa. Percebam, premissa maior é a primeira, premissa menor é a segunda, e a conclusão é a terceira. Jamais esqueçam que nós temos, por exemplo, aqueles termos que fazem a ligação, né, que são chamados termos médios. No caso da primeira, do primeiro modo, nós temos homens como médio, percebe que ele não está na conclusão, que é o terceiro. Na segunda, nós temos astro como termo médio, percebe que ele não está na conclusão, que é o terceiro. De novo, na terceira, nós temos homens, não está na conclusão, que é o terceiro parágrafo. E aqui nós temos, na quarto modo, tirano como um termo médio, que ele não vai aparecer lá no final. Então, nós terminamos aqui silogismo. É óbvio que isso é um assunto que vai te dar bastante controvérsia. Eu gostaria que vocês analisassem. Se tivessem dúvidas, trouxessem algumas proposições para a nossa aula, né, para a nossa tira dúvidas, nosso atendimento. Tá ok, pessoal? Até a próxima. E aí, valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido toda essa trajetória aí que a gente fez pela lógica em vídeo, né? Espero que tu tenha, além de aprendido, te divertido um pouco. Mas sei que é difícil, sei que tá perto do Enem. Só reforçar que tu tem que ter foco, tu tem que ter discernimento. Agora é o momento de tu selecionar o que é mais importante para tu estudar e sempre dar uma atenção em temas como filosofia, que são temas que a maioria realmente não dá a atenção que é devida. Então, queridos, vamos lá, a gente se vê no curso. As dúvidas não te esquece lá no nosso atendimento. Valeu!